E aí, pessoal, eu sou o Alex e se prepara, porque a gente vai fazer uma viagem no tempo para uma época em que uma única ideia foi capaz de sacudir as estruturas do poder e transformar a fé de milhões de pessoas. Bora falar da Reforma Protestante? E eu sou a Bia, e a grande pergunta de hoje é essa aqui, ó. Como é que uma ideia, uma só, pode simplesmente virar o mundo de cabeça para baixo? Parece exagero, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. E essa é a história que a gente vai desvendar hoje. Ok, então vamos lá. Imagina que a gente voltou uns 500 anos no tempo, lá para o século XVI. Naquela Europa, a Igreja Católica era, sem dúvida, a instituição mais poderosa que existia. Ela não só guiava a vida espiritual das pessoas, mas também tinha poder para coroar reis, cobrar impostos, era dona de uma quantidade absurda de terras, a influência dela estava em absolutamente tudo. Pois é, só que o clima estava mudando, sabe? A Europa estava fervilhando com umas ideias novas que a gente conhece como Renascimento e Humanismo. E essas ideias estavam começando a mudar o jeito de pensar da galera. Exatamente. E para entender isso direito, vamos por partes. Primeiro, o Renascimento. O próprio nome já diz tudo, né? Renascer. Era como se a Europa estivesse redescobrindo a arte, a ciência e a cultura lá da Grécia e da Roma antigas. Pensa nos gênios, tipo Leonardo da Vinci, Michelangelo, a curiosidade estava no ar. E de mãos dadas com o Renascimento veio o Humanismo. Antes, tudo girava em torno de Deus e da Igreja. O Humanismo veio e colocou o ser humano no centro das atenções. A grande sacada era, as pessoas são capazes de pensar por si mesmas, de criar, de entender o mundo usando a própria razão. Não era mais só aceitar o que a autoridade dizia. Isso. O lema passou a ser questione, estude, leia. E isso foi tipo uma bomba relógio. Porque se as pessoas começaram a ler os filósofos antigos por conta própria, por que não poderiam ler a Bíblia e interpretá-la com a própria cabeça? Essa valorização da razão e do indivíduo preparou o terreno para toda a transformação que estava por vir. E toda essa mudança de mentalidade encontrou um prato cheio, porque a própria igreja já estava com uns, digamos, problemas internos. Vamos dar uma olhada nessas rachaduras que começavam a aparecer nessa base que parecia tão forte. Então a situação era a seguinte: a igreja estava enfrentando umas crises bem sérias. Para começar, a corrupção. Tinha muito clérigo comprando cargos, sabe? Virava um negócio. Além disso, o Papa tinha um poder tão grande, mas tão grande, que os próprios reis da Europa começaram a ver aquilo como uma ameaça. E para completar, veio a gota d'água para muita gente: a venda das indulgências. Bia, sua analogia é perfeita. Era basicamente isso. A igreja afirmava que, através de um pagamento, uma pessoa podia diminuir o tempo que ela ou um parente que já tinha morrido passaria no purgatório. Era como comprar um passe livre, um atalho por céu. E aí que o bicho pegava, né? A ideia de que dava para simplesmente pagar para ter o perdão de Deus soava muito errado para muita gente. A salvação, que deveria ser uma questão de fé, de arrependimento, estava virando um comércio. E isso, claro, não ia durar para sempre. E é nesse cenário todo que surge o nosso protagonista. Um monge alemão que simplesmente não conseguiu ficar de boca fechada diante do que via. O nome dele? Martinho Lutero. Então, quem era esse cara? Martinho Lutero era um monge e também professor, super estudioso da Bíblia. E quanto mais ele estudava, menos sentido fazia essa história de comprar perdão. Para ele, a Bíblia era clara. A salvação vinha só pela fé. Ponto. Ele olhava para o luxo da igreja, para as missas rezadas em latim que o povo não entendia nada, e principalmente para as indulgências, e pensava, gente, isso aqui não tem nada a ver com a mensagem original de Jesus. E aí ele fez algo que hoje em dia a gente chamaria de viralizar. Em 1517, ele escreveu as famosas 95 teses, basicamente uma lista com 95 críticas diretas a essas práticas da igreja, e, segundo a história, pregou na porta da igreja de Wittenberg. Com a ajuda de uma invenção recente na época, a imprensa, essas ideias se espalharam pela Europa numa velocidade incrível. Era o começo da Reforma. E, como tudo que viralizar, as ideias do Lutero não ficaram só lá na Alemanha, não. Elas cruzaram fronteiras, foram traduzidas e inspiraram um monte de outras pessoas a também questionarem a igreja e proporem novos caminhos. O movimento estava crescendo. Exato. E aí aparece outro nome de peso nessa história. João Calvino, um teólogo francês. Ele super concordava com Lutero na questão da salvação pela fé, mas ele adicionou uma ideia própria, e bem polêmica, chamada de predestinação. Predestinação? O que quer dizer isso, Alex? Então, a ideia do Calvino era a seguinte: ele acreditava que Deus, na sua sabedoria infinita, já tinha escolhido desde sempre quem seriam as pessoas salvas e quem não seria.
Ou seja, seu destino já estaria traçado antes mesmo de você nascer. Uau, que forte isso! Então, resumindo, para Lutero, a sua fé pessoal era o caminho para a salvação, mas para Calvino, a decisão final já era de Deus, e não tinha nada que você pudesse fazer para mudar isso. Exatamente essa a diferença fundamental. Nossa! E o resultado de toda essa movimentação, de todas essas novas ideias, foi uma quebra gigantesca. Antes da Reforma, a cristandade ocidental era praticamente uma coisa só, sob a liderança da Igreja Católica. Depois, o que a gente vê é o surgimento de várias novas igrejas. Luterana, calvinista, anglicana, o mapa religioso da Europa se transformou completamente. Aí você pode estar se perguntando, tá, legal, Bia, mas o que essa história de 500 anos atrás tem a ver comigo hoje? E a resposta é, tem tudo a ver. A gente vai conectar os pontos e mostrar como o legado da Reforma chega até os nossos dias. Pode acreditar, essa história toda respinga no nosso dia a dia até hoje. Por exemplo, a ideia de liberdade religiosa, que hoje é protegida por leis como esta aqui, é um dos legados mais importantes desse período. A luta pelo direito de ter uma consciência livre e de escolher a própria fé começou lá atrás. Exatamente, Bia. E olha, não foi um caminho nada fácil, né? Infelizmente, essa busca por liberdade religiosa também levou a muitas guerras e perseguições. Mas foi a partir dessa luta que o mundo começou a construir aos poucos a ideia de que cada pessoa tem o direito de acreditar no que quiser e que o Estado deve proteger esse direito. É um dos pilares da tolerância e dos direitos humanos que a gente defende hoje. E é por isso que hoje a gente vê iniciativas super importantes como esse fórum. Ele junta líderes de várias religiões diferentes, não para debater quem está certo ou errado, mas para promover o diálogo, a paz e o respeito. É um exemplo perfeito de como o legado da Reforma pode ser positivo, não a divisão, mas a busca por uma convivência pacífica na diversidade. Então, para fechar, a gente deixa essa reflexão no ar. A Reforma Protestante nos ensina muito sobre a coragem de lutar por aquilo em que se acredita. E, ao mesmo tempo, nos mostra a importância gigantesca de aprender a respeitar quem pensa e acredita de um jeito diferente. A pergunta que fica é: como a gente pode usar essa lição hoje para construir uma sociedade mais unida e mais justa para todo mundo? Fica aí para a gente pensar. É isso, pessoal. Valeu demais pela companhia. Até a próxima!